Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco para mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Nós estamos aqui direto dos estúdios da ADMP TV em Uberlândia. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal ADMP TV, ative o sininho, deixa seu like, deixa também seu comentário e compartilhe essa aula com mais pessoas para que assim mais vidas sejam alcançadas através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Então pegue sua caneta, seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos a respeito e estudaremos juntos a lição 3ª da Revista de Jovens, que leva por título Quem segue a Cristo estuda a palavra. O texto principal se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 30, que diz da seguinte forma: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? O resumo da lição diz da seguinte maneira: o verdadeiro cristianismo constitui-se um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. Podemos aprender, ainda no resumo da lição, que para nós termos um aprendizado, para nós termos um ensino das Escrituras Sagradas, é necessário um duplo e contínuo esforço. Para alcançarmos a aprendizagem, para alcançarmos o ensino da palavra de Deus, é necessário que o discípulo de Cristo, o imitador de Cristo, tenha em sua vida uma característica de esforço, de ser esforçado. O texto bíblico se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e diz a partir do versículo de número 26. Eu sei que são alguns versículos, mas me permita ler esses versículos juntamente com você. Claro, antes de você assistir essa pré-aula de subsídio da Revista de Jovens, é necessário que você leia a revista, que você acompanhe os textos bíblicos que a revista vai indicar também durante a semana e principalmente o texto bíblico indicado por esta revista, principalmente por esta lição. Eu gostaria de ler com vocês. Eu sei que às vezes são alguns versículos, se torna cansativo, mas eu acredito que vale a pena a gente olharmos e lermos juntos e pontuarmos algumas coisas antes de irmos propriamente dito para a revista, para as lições deste dia, desta lição, dessa escola bíblica dominical. Então se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 39, que diz da seguinte maneira: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Bom, a primeira coisa interessante que podemos ver, e nós veremos isso reforçando durante a lição, é que o anjo do Senhor falou a Filipe, essa sensibilidade. E a palavra de ordem foi: levanta-te e vai. Essa também é a palavra do Senhor para a igreja. Levanta-te e vai. A igreja tem uma tarefa missiológica, uma tarefa missionária. E em todo tempo, a ordem do Senhor, a ordem do anjo do Senhor para a igreja é: levanta-te e vai. Versículo 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Nós não sabemos qual festa, era tabernáculo, se era Páscoa, mas sabemos que era uma festa que estava tendo de adoração em Jerusalém. Regressava, versículo 28, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te
a esse carro. E correndo Filipe, é o texto bíblico principal de hoje, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Eu novamente vou grifar essa pergunta. Entendes tu o que lês? Primeiramente, nós precisamos entender que nesta época, nesse contexto do diácono Filipe, isso mesmo, Filipe faz parte dos 7 diáconos da igreja primitiva. Então, nesse contexto de Atos dos Apóstolos, não existia a Bíblia Sagrada como nós temos hoje, Antigo Testamento, Novo Testamento, não. Naquela época, a época de Filipe, existia apenas as Escrituras Sagradas como o Antigo Testamento. Então, nós temos que ter isso em mente para que nós possamos entender lá na frente algumas lições preciosas a respeito de como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Só que Filipe ele vai se achegar a esse carro, aonde está esse etíope, e vai dizer assim: você está lendo o livro de Isaías, mas o importante não é apenas ler, o importante é se você entende o que lês. Olha que coisa fantástica. Isso me faz lembrar da parábola do bom samaritano, quando Jesus vai contar, mas antes alguns versículos, vai chegar o mestre da lei e vai fazer de forma pejorativa uma pergunta para Jesus. E essa pergunta para Jesus diz da seguinte forma: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E esse doutor, que é mais do que mestre, na verdade, perguntando isso, vai instigar Jesus a responder, dizendo: sabe o que está escrito? Entendes o que está escrito? Compreendes o que está escrito? Jesus está separando. Uma coisa é você saber o que está escrito. Outra coisa é você interpretar, compreender aquilo que está escrito. Então a pergunta de Filipe é mais ou menos a mesma coisa. Filipe está dizendo: eu sei que você está lendo. Eu sei que você sabe o que está escrito. Mas importante tanto quanto ler e saber o que está escrito é saber interpretar, é saber entender o que você lê. Versículo 31, e ele disse: como poderei entender? Ou seja, ele sabe o que está escrito, ele está lendo, mas ele não está entendendo. Se alguém não me ensinar, e rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. E cita o texto, e nós voltamos aqui no versículo 34, que diz: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou a ensinar esta escritura, lhes anunciando a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água. Então tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Versículo 39 e último. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. A introdução dessa lição diz o seguinte: um cristianismo sem o mínimo de conhecimento bíblico é prejudicial à saúde da igreja. Eu vou repetir. Um cristianismo sem o mínimo de conhecimento bíblico é prejudicial à saúde da igreja. Então deixa eu trazer um conselho para você que está me assistindo, você professor, você que vai dar aula, você aluno, você obreiro. É um conselho que parece que sempre nós ouvimos na nossa igreja, na nossa classe de escola dominical, mas é muito importante e vale a pena nós batermos nessa tecla novamente. Tiago, qual é essa tecla? Nós temos que nos esforçar na leitura bíblica. E como deve ser essa leitura bíblica? Como é a leitura bíblica daquele que é discípulo de Cristo, daquele que é imitador de Cristo? A primeira característica da leitura bíblica é que nós lemos a Bíblia para conhecer e conhecendo o autor da mesma. Qualquer obra literária,
qualquer livro que você já tenha lido no meio secular, seja na biblioteca da escola, da faculdade, do seu serviço, seja onde for. Você lê as páginas, termina o livro e está tudo certo. Mas a Bíblia Sagrada, nós lemos com a companhia do autor. Nós lemos juntamente com o Espírito Santo, que nos explica, que nos ilumina, para que possamos entender com clareza as Escrituras Sagradas. Então nós lemos conhecendo o autor. Isso é fantástico, porque qualquer pessoa que lê qualquer livro vai ler apenas as páginas, vai ler apenas os escritos, as frases, o texto que ali está empregado. Mas na Bíblia Sagrada, nós lemos com a companhia do autor da mesma. Certa feita, houve-se uma rádio que resolveu fazer um concurso. Esse concurso de locução baseado em uma passagem da Bíblia Sagrada. Talvez você já ouviu essa história. E quando chegaram lá, todos aqueles que se inscreveram nesse concurso para participar e também tendo uma esperança para que fossem chamados para a vaga que aquela rádio estava proporcionando como locutor daquela rádio, eles tiveram uma surpresa. A passagem bíblica escolhida para que todos falassem, recitassem, era o Salmo de número 23. Então se assentaram na banca os jurados e começaram a ouvir todos que estiveram inscritos naquele concurso. Um após o outro foi recitando o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo aquele que vinha recitava o Salmo de número 23. Todo aquele que se levantava, se colocava diante dos jurados, da banca que estava examinando, recitava de forma eloquente o Salmo de número 23. De repente, um senhor de idade que também estava entre os inscritos do concurso daquela rádio se levanta e de forma humilde, até dificultosa, se achega ao palco para se apresentar e para também recitar o Salmo de número 23. Só que quando esse senhor de idade começa a recitar o Salmo do Bom Pastor, o Salmo de número 23, todos começam a sentir algo diferente. Só que a voz desse senhor de idade não era uma voz eloquente, imponente, grave, não. Era uma voz trêmula. Era uma voz até mesmo que tinha algumas dificuldades na sua oratória, na sua apresentação, na sua leitura desse salmo. Só que todos ficaram encantados. Um participante, não entendendo, olhou para um colega e disse: por que todos estão emocionados? Por que todos estão olhando com esse olhar de admiração, de que estão impressionados por essa apresentação? Se é um senhor de idade, se está lendo com a voz trêmula, às vezes errando na oratória, pecando na leitura, mas então aquele colega olhou para esse que estava indagando e disse: todos nós apenas recitamos o Salmo do Bom Pastor, mas esse senhor de idade, ele conhece o bom pastor desse salmo. Que coisa gloriosa! Que coisa maravilhosa, porque a verdade é essa. Nós apenas não lemos o Salmo do Bom Pastor, mas nós conhecemos o bom pastor desse salmo. E isso faz toda a diferença em nossa leitura bíblica. Mas, infelizmente, alguns cristãos não têm o hábito, não têm esse costume da leitura bíblica. E me permita falar, não existe vida com Deus ou uma vida espiritual sem a prática da leitura bíblica. Por isso, a segunda característica da leitura bíblica é que nós devemos fazê-la diariamente. A terceira característica é que devemos fazê-la não apenas como uma obra literária humana, mas nós devemos fazer essa leitura diariamente com o objetivo de obedecer às Escrituras Sagradas. Tem gente que lê a Bíblia apenas para angariar conhecimento. Tem gente que lê a Bíblia apenas para ser mais uma leitura como um calendário litúrgico religioso semanal ou diário. Mas nós devemos ler a Bíblia com o objetivo principal de obedecer às Escrituras Sagradas. A quarta característica é que nós não devemos apenas ler a Bíblia, mas nós devemos meditar na Bíblia Sagrada. O salmista, no primeiro salmo, disse: antes, medito na lei do Senhor de dia e de noite.
Porque apenas a leitura é algo vazio. Claro que quando eu falo leitura, você entende que relacionado à Bíblia Sagrada, nós devemos meditar. O que é meditar? É você ler e você dizer, será que eu entendo o que eu leio? Será que qual que é o sentido disso de verdade? Será o que a Bíblia quer me ensinar? Será que Jesus está me ensinando através dessa palavra, através do relato desse milagre, dessa cura, desse prodígio, dessa maravilha? É você meditar, é você ler pela manhã, mas passar o dia pensando, refletindo, buscando textos que complementam a sua leitura. Por isso que o importante não é o quanto você lê, mas o quanto você entende aquilo que você está lendo. Por isso que o importante não é você pegar e ler 100, 50, 20, 10 capítulos por um dia, se você não entende nada. O importante é você ler nem que seja um capítulo por dia, nem que sejam alguns versículos, mas quando você lê, você ficar pensando, você ficar refletindo, você ficar se deliciando nas Escrituras Sagradas. O nosso pastor presidente aqui da DMP de Uberlândia, em muitos cultos de ensino, ele usa uma expressão que eu acho fantástica. Antes dele dar o ensino, ele diz, irmãos, eu passei a tarde inteira me deliciando nas Escrituras Sagradas. Eu acho fantástica essa expressão do nosso pastor presidente, pastor Álvaro Alim Sanches. Bom, nós precisamos também compreender que quem não conhece a Bíblia Sagrada, presente concedido por Deus a toda a humanidade, nunca conhecerá o Deus da Bíblia. Irmãos, isso é muito forte. Como algumas pessoas querem conhecer a Deus se não estiverem relacionando-se com a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a bússola de Deus para a igreja. Quando eu falo de bússola, eu estou falando daquilo que vai nos levar até o nosso destino. A igreja tem o seu destino. E o destino da igreja é o glorioso céu que nos espera. E para que nós possamos passar por essa trajetória terrena, por esta vida, por essa peregrinação, nós precisamos de uma bússola. E essa bússola que nos guiará até o nosso destino, que é o glorioso céu, que é o encontro do nosso Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu não sei se vocês assistem, às vezes, quando eu estou na casa dos meus pais, eu gosto de assistir alguns programas de televisão que mostram aquelas pessoas que são colocados numa mata, numa floresta ou num lugar, e elas têm que achar o seu destino, têm que chegar até um local, e elas fazem a utilização de um mapa, de uma bússola, e elas começam a peregrinar, a se mover, a andar nessas matas fechadas, nesses locais aonde a equipe de televisão colocam eles para que eles possam sobreviver naquele ambiente e, por fim, chegar ao seu destino. A Bíblia é o nosso mapa. É o mapa do cristão, é a bússola do cristão que nos fará encontrar com Deus no final da nossa vida ou no arrebatamento da igreja. Por isso, nós devemos conhecer a Bíblia Sagrada. Quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia. Quer conhecer o Deus da Bíblia? Estude a palavra de Deus. Eu repito, talvez é algo que todo mundo fala, todo mundo escuta, mas a gente não dá o devido valor. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém apenas a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus para a humanidade. Ela não é palavras de homens, claro, escrita por homens, mais de 40 escritores, todos eles de profissões diferentes, de tempos diferentes, de situações diferentes, mas inspirada pelo próprio Deus. Não foi o que Paulo disse à carta ao Timóteo? Que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada pelo próprio Deus. Por isso, nós devemos estudar a Bíblia Sagrada. O que você está fazendo aqui hoje? O que você está fazendo através desse vídeo, dessa busca, dessa ânsia, dessa sede pela palavra de Deus. E que possamos cada dia sermos discípulos que são enriquecidos pelo ensino bíblico das Escrituras. Por isso nós vamos falar agora, no primeiro tópico dessa lição, sobre o cristão como missionário inato. Tiago, o que é inato? É aquele que nasceu para,
aquele que nasceu com um objetivo, aquele que nasceu com a natureza, nesse caso, a natureza missionária. O professor Gessael, nas aulas passadas, ele já trouxe claramente o que é um discípulo. Tiago, o que é um discípulo? Me relembra aqui, Gessael falou, eu entendi, mas me relembra novamente o que é um discípulo. Um discípulo é aquele que é imitador de Cristo, que segue os passos de Cristo, que tem a mesma ação que Cristo teve e que apregoa os ensinamentos que recebeu do próprio Cristo. Nós recebemos do Cristo através da sua palavra e nós somos conhecidos dele. O que é cristão como missionário? Cristão como discípulo missionário de Cristo. Ora, nós precisamos entender que um cristão que é conhecido dele, um cristão que é missionário, é como o diácono Filipe. O diácono Filipe, ele era um cristão que estava seguindo a Cristo, fazia parte, como eu disse, dos 7 diáconos da igreja primitiva, mas era um cristão atuante, um cristão missionário. Filipe, há poucos versículos antes do texto bíblico de hoje, dessa lição, ele estava pregando na cidade de Samaria, na região dos samaritanos, pregando uma mensagem eloquente, pessoas sendo curadas, se convertendo, demônios sendo expulsos, mas de repente Filipe recebe uma ordem do anjo do Senhor para levantar e partir. E quando ele parte para o deserto, ele se encontra com um etíope. Esse eunuco, quando Filipe encontra, Filipe começa a pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que tem um detalhe, tudo isso por causa de um importante destaque, esse destaque aqui. O anjo do Senhor falou a Filipe. Que coisa maravilhosa, porque os nossos ouvidos devem estar afinados para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a mensagem do anjo do Senhor e o que ele fala para nós. Tiago, mas vem cá, como é que eu vou afinar os meus ouvidos para ouvir e, como Filipe, obedecer à voz do Senhor? Que é uma dica, se tem uma coisa que afina os nossos ouvidos e nos leva à sensibilidade da voz do Espírito Santo, se chama Palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela afina os nossos ouvidos para que possamos ouvir e obedecer à voz do Senhor. No segundo subtópico desse tópico diz o seguinte: servir a Jesus exige disposição para quebrar próprios preconceitos. Quando o comentarista da lição ele traz esse subtópico, nós temos que entender o contexto que estava por trás. Nós estamos no 8º capítulo de Atos dos Apóstolos, certo? Situados no 8º capítulo. Saulo ainda não tinha encontrado com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ainda não, isso só aconteceu no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então nós estávamos realmente no início do começo da igreja primitiva, certo? Filipe, juntamente com os demais diáconos da igreja, Pedro, etc., estavam debaixo de uma ordem. Qual que era a ordem de Jesus no capítulo 1, no versículo 8º? Pregar o evangelho para todos. Tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins em Jerusalém, até os confins da terra. A ordem é essa. Algumas pessoas vão dizer, primeiro nós temos que pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e depois nos confins da terra. Não, a palavra usada aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo é semelhantemente em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Essa palavra semelhantemente nos dá a ideia de, ao mesmo tempo que eu estou pregando em Jerusalém, pregando na Judéia, pregando na Samaria e pregando também nos confins da terra. Não é algo que é um primeiro e depois outro, não. É semelhantemente, de igual forma, o que é pregado em Jerusalém também deve ser pregado na Samaria. O que é pregado na Samaria é pregado na Judéia, assim quanto é pregado também nos confins da terra. Só que Jesus disse, não fique presos em Jerusalém. Não fique presos com o evangelho apenas para os judeus. Vocês devem romper essa barreira, ir para a Judéia, ir para a Samaria, ir para os confins da terra. Só que a igreja, mesmo ouvindo essa ordenança, permaneceu após o derramamento do Espírito Santo, situados, localizados, e me permito usar a expressão,
presos na cidade de Jerusalém. Só que o Senhor, a ordenança era, vão além das fronteiras da cidade, do estado, da localização onde vocês estão. E Filipe faz isso, rompendo os preconceitos, porque alguns da igreja daquela época, eles estavam dizendo, não, o evangelho, Jesus, não é para os gentios, não é para aqueles que não fazem parte da classe judaica, dos judeus, não é para aqueles que não são filhos de Abraão. Então Jesus rompe isso. Filipe rompe essa ideia em obediência e prega para os samaritanos, prega para os etíopes, pregam para estrangeiros. E é isso que nós precisamos sempre entender, que a palavra de Deus, servir a Deus que nos exige essa quebra de preconceito, deve estar presente na nossa vida. Algumas pessoas olham para um mendigo, para uma prostituta e dizem, não é merecedor do evangelho. Claro que é. O evangelho veio para nós, mas veio também para essas pessoas. O evangelho veio para a igreja, mas veio para aqueles que ainda estão fora da igreja. Mas que o evangelho alcança, e nós devemos acreditar como Filipe acreditou na mensagem, que é uma mensagem transformadora de vidas. Mais do que isso, eu acho extraordinário como o comentarista dessa revista vai trazer, porque nós precisamos ter sempre em mente que servir a Jesus é extraordinário. Jesus faz pessoas comuns, em dias normais, realizarem obras extraordinárias. Não, eu vou escrever. Isso está na lição, mas eu preciso repetir novamente para você. Deixa eu ver se eu consigo achar isso daqui na lição. Você vai ler a lição e você vai achar esse comentário. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, não está aqui. Mas você vai achar, lê a lição, você vai achar esta frase que o comentarista diz assim: Jesus faz pessoas comuns em dias normais realizarem obras extraordinárias. Então esteja sensível à voz do Espírito Santo, que um dia de trabalho, um dia da faculdade, um dia acadêmico, um dia cansativo, um dia no ônibus, no trem, no metrô, um dia normal pode se transformar e você pode realizar através da ação do Espírito Santo ações extraordinárias. Por quê? Porque o próprio Deus pode te mostrar coisas maravilhosas, inefáveis e te usar para abençoar pessoas e o evangelho ser propagado. O segundo tópico dessa lição traz como título: o cristão como um discipulador por natureza. Quando Filipe ele vai a esse deserto e ele começa a caminhar, a correr do lado desta carruagem por causa de uma ordem do próprio Deus falando: Filipe, acompanhe essa carruagem. Filipe ele encontra que é o etíope, um eunuco que fazia parte dos serviços da rainha. Eu posso dizer que era um ministro da fazenda da rainha da Etiópia. Filipe ele começa a ouvir, porque a primeira característica de um cristão, de um discípulo de Cristo, é que ele tem a característica, ele tem o formato daquele que ouve, e Filipe começa a ouvir. Só que o interessante é que quando Filipe ouve, ele ouve uma passagem bíblica. Se ele ouve uma passagem bíblica e ele sabe que aquilo é uma passagem bíblica, faz parte da escritura veterotestamentária do Antigo Testamento, significa que Filipe conhecia as escrituras sagradas. Significa que Filipe tinha conhecimento das escrituras sagradas, que ele tinha mais do que conhecimento, ele tinha entendimento das escrituras do Antigo Testamento. Isso nos leva a crer que para todos nós que almejamos ser um missionário aonde quer que Deus nos enviamos, nós precisamos entender uma coisa. É uma coisa fundamental. Nós precisamos de preparação. Isso mesmo, preparação para a evangelização. 2 tipos de preparação no mínimo. Primeiro, a intimidade com Deus, para ouvir e para ser sensível na obediência.
E a segunda preparação, nós precisamos do conhecimento das Escrituras Sagradas para então pregarmos e ensinarmos às pessoas o que é o Evangelho e os passos, as lições e a proposta deste Evangelho que é transformador e salvífico. Há missões que você só realizará amanhã se você se preparar hoje. Não, eu vou repetir. Porque se uma pessoa quer ser um fisioterapeuta, um médico, ele se prepara durante anos para exercer essa chamada. Nós, cristãos, temos a incumbência de nos prepararmos hoje para sermos usados no amanhã pelo próprio Deus. O diácono Filipe não perdeu tempo. A obra de Deus para quem ama a Deus, ela é rápida, ela é para hoje, ela é para agora. E esse era o objetivo de Filipe, para anunciar com clareza e dar evidência da verdade do Evangelho. Filipe tinha preparo. Ele era um diácono, mas tinha conhecimento, entendimento. Sejamos como Filipe. Porque Filipe aproximou-se, ouviu, perguntou, anunciou e batizou aquele ministro da fazenda da rainha da Etiópia. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Que sejamos nós um Filipe para alguém da nossa faculdade, para alguém do nosso trabalho, para a igreja, para alguém que está chegando agora, que sejamos nós um Filipe na vida da nossa família. E assim nós vamos então para o subtópico terceiro que diz o cristão como um servo. E essa palavra servo, para mim particularmente, é uma palavra que mexe muito comigo. O Gessael, nosso professor, mestre Gessael, eita, que amigo querido, é o professor Gessael, evangelista Gessael. Ele começou a falar sobre a palavra servo no original. Essa palavra servo, que a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo não é apenas como escravo. Escravo por obrigação, porque alguém está ordenando. Não. A palavra servo no grego ali é doulos. E doulos, no seu original, é aquele que serve por livre e espontânea vontade. Naquela época, que aonde a escravatura era muito comum, tinha um tempo que colocava os escravos na liberdade. Só que quando colocava o escravo na liberdade, alguns, por causa de como o servo servia, por causa que gostavam, eles diziam: meu senhor, eu não quero ganhar liberdade. Não, eu não. Talvez alguém queira, mas eu não. Eu quero continuar te servindo. Aí aquele senhor dizia: mas é por pressão, é por obrigação. Ele dizia: não, eu quero te servir porque é o desejo do meu coração. É aquilo que eu quero, o meu desejo é te servir por livre e espontânea vontade. Aí sabe o que o Senhor fazia? Furava a orelha. E quando furava a orelha, o Senhor estava dizendo para o seu servo: você ficou, mas ficou não porque eu te obriguei. Ficou porque você tem desejo de me servir por livre e espontânea vontade. Aí se traz então o título e a expressão, o servo da orelha furada, que é o servo por obediência, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. E nós, igreja do Senhor, somos servos, não por obrigação, mas porque ouvimos o Evangelho. E o Evangelho furou as nossas orelhas. E nós somos servos de Cristo por livre e espontânea vontade, porque reconhecemos o seu senhorio, a sua grandeza, a sua soberania, a sua formosura diante de nós, homens. Que coisa linda! Por isso o cristão é um servo do Senhor. Servo para obedecer independentemente das circunstâncias. Eu repito, versículos antes do texto bíblico de hoje, Filipe estava pregando para uma multidão. O povo estava sendo impactados pelo Evangelho, sendo salvos, convertidos, demônios expulsos, e a multidão ouvindo Filipe. Só que Filipe sai de uma multidão e vai pregar para uma pessoa. Isso se chama obediência. Isso é ser servo. É você sair do meio de uma multidão de Samaria e ir pregar para uma pessoa que está no deserto. E aí? Você está preparado que se o Senhor lhe ordenar, ou se o Senhor lhe der uma ordem, uma palavra de direcionamento para sair da multidão, do holofote e ir para o deserto, você obedece? O problema é que tem muita gente querendo a multidão de Samaria
e pouca gente disposta a ser servo no deserto para pregar para uma pessoa. Tem muita gente querendo ocupar o púlpito da multidão, mas não quer ocupar o barco que vai até a cidade ou a região de Gadara e pregar para um gadareno. Tem muita gente que quer pregar em Jerusalém, mas pouca gente como Jesus que quer passar em Samaria e anunciar o evangelho para uma samaritana. Tem muita gente que quer o microfone da multidão, mas está correndo no deserto para anunciar para uma pessoa. Pregue no púlpito, mas pregue na praça. Pregue na multidão, mas pregue na tua escola, no teu trabalho, para uma pessoa, porque isso é obediência ao chamado de Deus. Missões não é para alguns, missões são para todos, é para todos, porque a ordem de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é o pastor, não é o pregador, não é o cantor, não. É todo aquele que faz parte da igreja, que crê no Senhor Jesus Cristo e é obediente à sua palavra. Por isso, nós temos que colocar sempre diante dos nossos olhos qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a audiência ou a obediência. Mesmo que não tenha holofote, não tenha ninguém te vendo, não tenha ninguém te filmando, não tenha ao vivo no Facebook, nem ao vivo no Instagram, que não tenha alguém filmando para colocar no YouTube, seja você um servo obediente do Senhor Jesus Cristo. E eu termino essa aula juntamente com você, concluindo, como a igreja do Senhor, temos uma vocação missiológica. Quando negligenciamos nossa missão, deixamos de agradar a Deus. Eu repito, se nós não estamos fazendo, se nós não estamos sendo usados por Deus como deveríamos ser usados na missão aqui na terra, nós não estamos agradando a Deus. Que venhamos a ter a mesma postura de Filipe, que seguiu o exemplo do próprio Jesus de Nazaré. Jesus sai de uma multidão e passa em Samaria. Jesus deixa uma multidão de um lado, passa para o outro lado para pregar para um gadareno. Filipe seguiu o exemplo de Cristo e nós devemos seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de mais entusiasmo e fervor para que o nosso compromisso seja sempre com o princípio da obediência e nunca com a audiência, nunca com os números. Tem muita gente preocupada com a quantidade de lã, mas nós, discípulos de Cristo, estamos preocupados com a vida daquela ovelha. Por isso que o bom pastor, ele deixa as 99 no deserto e ele vai atrás de uma ovelha. Não é por causa da lã, é por causa do valor desta ovelha. É uma, mas tem valor. É uma, mas é ovelha do bom pastor. Que sejamos assim, sempre servos, sempre obedientes à voz de Deus, obedecendo e principalmente conhecendo a Deus, nos esforçando para ouvir, para aprender e para ensinar a palavra de Deus. E eu termino dizendo: quem segue a Cristo estuda a palavra. Isso é uma afirmação. E assim nós terminamos então a terceira lição da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Foi um prazer ter você conosco. Esteja assim, sempre nos acompanhando aqui na ADMP TV e que Deus continue te abençoando. Um forte abraço e, se Deus quiser, até a próxima aula do subsídio da Escola Bíblica Dominical. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.